Ela adormeceu com seu currículo no ombro do milionário no avião. Ele leu, sorriu e no dia seguinte fez uma proposta que mudou tudo. O que era negócio virou amor verdadeiro. Uma história que vai tocar seu coração. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1. O encontro no avião. O calor sufocante de janeiro em São Paulo fazia o asfalto da Avenida Paulista ondular como miragem no deserto. Marina Oliveira ajustou a alça da bolsa já gasta no ombro direito e verificou novamente o horário no celular com a tela rachada. 14h15. Em 2 horas, precisaria estar no aeroporto de Congonhas para pegar o voo corporativo para Ribeirão Preto, onde entregaria os documentos da fusão empresarial que havia datilografado até altas horas da madrugada anterior. Aos 26 anos, Marina carregava nos ombros o peso de 3 empregos e a responsabilidade de sustentar a mãe, Dona Rosa, que lutava contra um câncer agressivo há 8 meses. Seus olhos castanhos, emoldurados por cílios longos e naturais, refletiam uma determinação que contrastava com a exaustão evidente nas olheiras roxas. O cabelo castanho claro, sempre preso em um coque simples, estava impecavelmente arrumado apesar da correria matinal. Sua pele morena clara, herdada da mistura étnica brasileira, ganhava um tom dourado, mesmo no inverno paulistano. "Marina, os documentos da Petroagrícola estão prontos?" gritou seu Valdir, o chefe mal-humorado da gráfica onde ela trabalhava das 7 às 14 horas, entre o barulho ensurdecedor das máquinas impressoras. "Já estão na sua mesa, seu Valdir, conferidos 3 vezes como o senhor pediu", respondeu ela, secando o suor da testa com as costas da mão. Seu uniforme azul marinho estava impecável, mas ela sabia que em algumas horas trocaria por sua segunda roupa de trabalho. O blazer preto da empresa de advocacia, onde fazia expediente das 15 às 22 horas. E depois, se tivesse energia, ainda passaria algumas horas digitando relatórios em casa para complementar a renda familiar. No aeroporto, Marina segurava nervosa a pasta de couro sintético que continha toda a documentação da transação milionária. Era a primeira vez que viajava de avião, e a empresa havia insistido que ela mesma levasse os papéis para garantir a segurança da operação. O terminal estava movimentado, executivos de terno conversavam ao celular enquanto carregavam maletas de metal polido. Voo TAM 3847 para Ribeirão Preto, embarque imediato no portão 12, anunciou a voz metálica do alto-falante. Marina seguiu o fluxo de passageiros, checando pela 10ª vez se tinha todos os documentos. Sua poltrona era a 14B, corredor. Ao se aproximar, notou que o assento da janela estava ocupado por um homem de aproximadamente 35 anos. Ele vestia uma camisa social branca impecavelmente passada, sem gravata, com as mangas dobradas até o cotovelo, revelando antebraços bronzeados pelo sol. Seus cabelos castanho escuros estavam levemente despenteados, como se tivesse passado as mãos por eles repetidas vezes. O rosto de traços marcantes exibia uma barba por fazer que lhe dava um ar de masculinidade relaxada, contrastando com a seriedade de seus olhos verde-acinzentados. "Com licença", murmurou Marina, indicando a poltrona do meio. Ele levantou os olhos de um relatório que lia e sorriu brevemente. "Claro, fique à vontade." Sua voz era grave, pausada, com um leve sotaque do interior paulista que denotava origem rural refinada. Marina acomodou-se, colocando a pasta no colo e afivelando o cinto de segurança com dedos ligeiramente trêmulos. Era sua primeira experiência aérea e a mistura de nervosismo e exaustão começava a cobrar seu preço. O avião decolou suavemente e Marina tentou se concentrar na paisagem.
que se descortinava pela janela ao lado do passageiro. São Paulo vista do alto parecia um imenso formigueiro de concreto e aço cortado pelas serpentinas das marginais Tietê e Pinheiros. Aos poucos, a metrópole deu lugar aos tons verdes do interior paulista, com suas plantações geométricas se estendendo até o horizonte. A exaustão, acumulada de meses de trabalho triplo, começou a vencer a adrenalina do primeiro voo. Marina sentia as pálpebras pesarem e lutava para manter os olhos abertos. A pasta escorregou levemente de suas mãos, inclinando-se na direção do passageiro ao lado. Numa tentativa desesperada de mantê-la segura, ela ajustou a posição, mas acabou encostando o ombro no braço dele. "Desculpa", murmurou sonolenta, tentando se afastar. "Não tem problema. Relaxe, é um voo curto", respondeu ele com gentileza, sem fazer qualquer movimento para se afastar. O ronco suave dos motores do avião criava uma atmosfera hipnótica. Marina sentiu suas defesas baixarem involuntariamente. O aroma masculino que emanava do homem ao lado, uma mistura sutil de sabonete e algo que lembrava terra molhada e café, era estranhamente reconfortante. Seus olhos se fecharam por alguns segundos, depois por alguns minutos. Quando acordou, sobressaltada, percebeu que havia dormido profundamente por quase toda a viagem. Sua cabeça estava apoiada no ombro do passageiro e a pasta havia se aberto parcialmente, deixando alguns documentos à mostra. O pior, seu currículo, que sempre carregava por precaução, estava bem na superfície, com todas suas qualificações e 3 endereços de trabalho claramente visíveis. "Meu Deus, eu sinto muito", exclamou Marina, endireitando-se rapidamente e tentando recolher os papéis com movimentos descoordenados. "Que vergonha! Eu nunca... Isso não é normal, eu só estava muito cansada." O homem a observava com um sorriso enigmático nos lábios. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Curiosidade, interesse ou talvez pena. Marina sentiu o rosto esquentar de constrangimento. "Realmente não tem problema", disse ele, sua voz ainda mais suave que antes. "Deve ter sido uma semana difícil." Marina terminou de guardar os documentos, notando que ele havia tido tempo suficiente para ler seu currículo inteiro. A humilhação era completa. Uma recepcionista de escritório dormindo no ombro de um executivo em voo corporativo. Provavelmente ele pensava que ela era algum tipo de oportunista desesperada. "O pouso será em alguns minutos", informou a comissária de bordo, passando pelo corredor. Marina permaneceu em silêncio pelo resto do voo, mortificada, demais para tentar qualquer conversa. Quando o avião tocou a pista do aeroporto de Ribeirão Preto, ela se levantou rapidamente, ansiosa para escapar da situação embaraçosa. "Tenha um bom dia", disse o homem quando ela passou por ele no corredor. "Obrigada e desculpa novamente", murmurou Marina, sem olhar para trás. Ela saiu do avião, carregando não apenas a pasta de documentos, mas também a sensação persistente de que algo importante havia acontecido naquele voo. Não podia imaginar que, nas próximas 24 horas, sua vida tomaria um rumo completamente inesperado, e que o homem misterioso do assento da janela estava prestes a se tornar muito mais que uma lembrança constrangedora de um momento de fraqueza. Enquanto aguardava o táxi que a levaria de volta ao aeroporto, após entregar a documentação, Marina não conseguia tirar da mente o aroma que sentira e a estranha sensação de segurança que experimentara dormindo naquele ombro desconhecido. Continue 16:1. Capítulo 2. A proposta inesperada. O despertador tocou às 5:30 da manhã seguinte, como sempre. Marina estendeu o braço sonolento para silenciá-lo, mas a lembrança do episódio no avião a atingiu como um balde de água fria. Sentou-se na cama estreita do pequeno apartamento de 2 quartos no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, onde dividia o espaço com a mãe há 3 anos, desde que o pai havia falecido. "Marina, filha, você já levantou?"
A voz fraca de Dona Rosa ecoou do quarto ao lado, seguida por uma tosse persistente que fazia o coração da jovem apertar. "Já vou fazer o café, mãe", respondeu Marina, calçando os chinelos gastos e caminhando até a minúscula cozinha. O apartamento era modesto, mas impecavelmente limpo. As paredes descascadas haviam sido cobertas com papel de parede floral que Marina havia conseguido numa promoção, e pequenos vasos com plantas resistentes davam vida ao ambiente. Na geladeira pequena, ímãs seguravam uma coleção de contas médicas, receitas de remédios e lembretes de consultas. Enquanto passava o café, Marina observou pela janela o movimento matinal da periferia paulistana. Vendedores ambulantes já montavam suas bancas na esquina, crianças uniformizadas corriam para não perder o ônibus escolar e o cheiro característico de pão doce da padaria do seu João se misturava aos gases dos escapamentos dos carros velhos. "Como foi a viagem ontem, filha?" perguntou Dona Rosa, aparecendo na porta da cozinha, vestindo um roupão de algodão que já havia conhecido. Dias melhores. Aos 52 anos, ela mantinha a dignidade apesar da doença que a debilitava progressivamente. Seus cabelos grisalhos estavam sempre penteados, e seus olhos castanhos, embora cansados, brilhavam com o mesmo amor maternal de sempre. "Tranquila, mãe. Entreguei tudo certinho", mentiu Marina, omitindo o episódio embaraçoso. "A senhora tomou o remédio da noite?" "Tomei, sim, Marina." Dona Rosa hesitou, observando a filha com atenção. "Você tem trabalhado demais, está com umas olheiras." "Estou bem, mãe, não se preocupe." Marina forçou um sorriso enquanto servia o café preto em 2 xícaras desiguais. "Hoje prometo chegar mais cedo do escritório." Era uma mentira piedosa. Marina sabia que trabalharia até tarde novamente, digitando relatórios para advogados que ganhavam em um dia mais do que ela em um mês. Mas não podia permitir que a mãe se sentisse culpada pelos sacrifícios necessários. O celular antigo de Marina tocou exatamente às 8h45, enquanto ela estava no metrô lotado em direção ao centro da cidade. O número era desconhecido. "Alô? Bom dia, gostaria de falar com Marina Oliveira?" A voz masculina, educada e formal, tinha um sotaque claramente paulistano da Zona Oeste. "É ela mesma." "Meu nome é Roberto Almeida, sou assistente executivo do Grupo Veredas. O senhor Eduardo Mendonça gostaria de propor uma reunião com a senhora hoje, se possível." Marina quase deixou o celular cair. Grupo Veredas era um dos maiores conglomerados do agronegócio paulista, com fazendas espalhadas por todo o interior e faturamento anual na casa dos bilhões. Ela havia ouvido falar da empresa nos noticiários econômicos e sabia que Eduardo Mendonça, o presidente, era considerado uma das personalidades mais influentes do setor. "Desculpe, mas acho que houve algum engano. Eu não tenho nenhum contato com o Grupo Veredas", disse Marina, tateando em busca de apoio, enquanto o metrô balançava. "Não há engano, senhorita Marina. O senhor Eduardo gostaria de discutir uma proposta de trabalho. Seria possível um encontro hoje às 14 horas? Posso enviar um carro para buscá-la." Marina sentiu um frio na barriga. Aquilo não podia ser coincidência. Alguma coisa relacionada ao voo do dia anterior estava acontecendo, mas ela não conseguia imaginar o quê. "Eu preciso verificar minha agenda", gaguejou, ganhando tempo para pensar. "Claro, o endereço é Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, cobertura, Torre Norte. Se preferir, posso confirmar por WhatsApp." Marina forneceu o número ainda atordoada e desligou. Durante o resto do trajeto até o trabalho, sua mente fervia com possibilidades. Seria algum tipo de pegadinha, uma confusão administrativa? Ou pior, alguém havia descoberto que ela dormira no voo e pretendia humilhá-la publicamente. Na gráfica, ela mal conseguiu se concentrar.
Seu Valdir notou a distração. Marina, que cara é essa? Parece que viu fantasma. É nada, seu Valdir. Só não dormi bem. Pois espero que melhore logo. Porque hoje temos 3.000 panfletos para dobrar até às 5. Às 13h30, Marina estava parada em frente ao espelho embaçado do banheiro da gráfica, tentando se arrumar com os recursos limitados que tinha. Havia trocado a camiseta do uniforme por uma blusa social bege que guardava para ocasiões especiais e amarrado o cabelo num coque mais elaborado. Um batom coral emprestado da colega deu cor ao rosto pálido de nervosismo. O edifício do Grupo Veredas era uma estrutura imponente de vidro e aço que refletia o céu azul de janeiro. Marina nunca havia estado em um lugar tão elegante. O lobby de mármore travertino se estendia em pé direito duplo, decorado com obras de arte contemporânea e um jardim suspenso que criava um microclima de frescor em meio ao calor urbano. Marina, Oliveira para o Sr. Eduardo Mendonça, anunciou-se na recepção, tentando controlar o tremor na voz. A recepcionista, uma mulher de meia idade com sotaque refinado, sorriu cordialmente. Claro, querida. O elevador panorâmico à direita leva direto à cobertura. O senhor Roberto a aguarda. No elevador, Marina observou São Paulo se transformar em miniatura conforme subiam. As avenidas pareciam circuitos elétricos e os carros, formigas organizadas em filas infinitas. Quando as portas se abriram no último andar, ela foi recebida por um homem de aproximadamente 40 anos, terno azul marinho impecável e óculos de aros finos. Senhorita Marina, sou Roberto Almeida. O senhor Eduardo a aguarda no escritório. Por favor, acompanhe-me. Eles atravessaram um hall elegante onde o aroma de café fresco se misturava com o perfume das orquídeas brancas que decoravam os consoles de madeira nobre. Marina podia ouvir o som suave de uma fonte d'água em algum lugar próximo, criando uma atmosfera de tranquilidade que contrastava com seus nervos à flor da pele. A porta do escritório principal se abriu e Marina sentiu o mundo girar. Atrás da mesa de mogno maciço, folheando alguns documentos, estava o homem do avião, o passageiro misterioso em quem ela havia dormido tão constrangedoramente. Eduardo. Mendonça levantou os olhos e sorriu exatamente da mesma forma enigmática do dia anterior. Senhorita Marina Oliveira, que prazer vê-la novamente. Continue 16:2. Capítulo 3. O confronto. Marina ficou paralisada na entrada do escritório, sentindo o sangue subir violentamente ao rosto. O constrangimento do dia anterior voltou com força total, misturado agora com uma confusão profunda e uma raiva crescente. Eduardo Mendonça estava claramente se divertindo com a situação, e isso a fez sentir-se como um brinquedo nas mãos de alguém poderoso demais para suas próprias forças. O senhor é Eduardo Mendonça? A voz de Marina saiu mais aguda que o normal, carregada de incredulidade e indignação mal contida. Culpado, respondeu ele, levantando-se da cadeira de couro e contornando a mesa com passos lentos e calculados. Roberto, pode nos deixar a sós, por favor? O assistente saiu discretamente, fechando a porta atrás de si com um clique quase inaudível. O escritório era um ambiente impressionante. Paredes revestidas de madeira de demolição, estantes repletas de livros sobre agronegócios e gestão, e uma vista panorâmica de São Paulo que se estendia até o horizonte. Mas Marina mal notava os detalhes luxuosos, focada inteiramente no homem à sua frente. Como o senhor se atreve? Explodiu ela, toda a humildade e insegurança sendo substituídas por uma indignação feroz. Eu dormi no seu ombro por acidente. Estava exausta de trabalhar 3 turnos seguidos, e o senhor achou que isso me tornava algum tipo de oportunista desesperada que viria correndo atrás de uma proposta? Eduardo parou onde estava, a uns 2 metros dela, e sua expressão mudou completamente.
O sorriso desapareceu, substituído por algo mais sério, quase vulnerável. Marina, você interpretou tudo errado. Interpretei errado. Marina deu um passo à frente, os punhos cerrados. O senhor leu meu currículo inteiro enquanto eu dormia. Como uma idiota, anotou meus dados pessoais e agora me chama aqui para quê? Para me oferecer migalhas em troca de gratidão eterna? Por favor, sente-se. Deixe-me explicar. Eduardo gesticulou em direção às poltronas de couro próximas à janela, mas Marina permaneceu de pé, rígida como uma estátua. Não vou sentar. Quero que o senhor me diga exatamente por que estou aqui e não aceito mentiras ou meias-verdades. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já havia notado no avião quando ele lia os relatórios. Era claramente um hábito nervoso, e ver aquele homem poderoso demonstrando nervosismo por causa dela deu a Marina uma estranha sensação de poder. Está bem, a verdade nua e crua. Eduardo se encostou na mesa cruzando os braços. Sim, eu vi seu currículo. Sim, fiquei impressionado. Mas não pelos motivos que você imagina. Então me explique. Você trabalha 3 empregos, sustenta a mãe doente, tem formação em administração pela Uniban, que pagou com sacrifício próprio, fala inglês fluente, que aprendeu assistindo filmes legendados, e mesmo assim organiza seus relatórios de uma forma que eu nunca havia visto. Eduardo fez uma pausa, seus olhos verdes fixos nos dela. Sabe quantas pessoas com MBA de universidades caras já passaram por aqui sem conseguir criar algo tão claro e direto quanto aqueles documentos que eu vi na sua pasta? Marina sentiu parte da raiva diminuir, substituída por confusão. Isso não explica por que me chamou aqui. Porque preciso de alguém para gerenciar um projeto que é mais importante para mim do que todos os meus negócios juntos. Eduardo se afastou da mesa e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Há 6 meses, criei uma fundação beneficente, o Instituto Veredas. Preciso de alguém para coordenar os projetos sociais nas comunidades rurais do interior paulista. E por que eu? Marina cruzou os braços, ainda desconfiada. Existem centenas de pessoas mais qualificadas. Eduardo se virou para encará-la novamente. Porque você entende o que é necessidade real. Por que não vai transformar isso numa vitrine pessoal ou numa forma de fazer contatos sociais? Porque... Ele hesitou, como se fosse difícil admitir o que viria a seguir. Porque quando você dormiu no meu ombro ontem, pela primeira vez em anos, eu me senti útil para alguma coisa além de gerar lucro. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de significados que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar completamente. Marina sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter o foco na questão prática. Qual seria meu salário? Perguntou, tentando soar profissional. 15 mil reais por mês, mais benefícios. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Era mais de 10 vezes o que ganhava nos 3 empregos somados. Com aquele dinheiro, poderia pagar todos os tratamentos da mãe, mudar para um apartamento melhor, talvez até fazer uma pós-graduação. Isso é caridade disfarçada, murmurou, mas sem a mesma convicção de antes. Não, Marina, é um investimento. Posso te mostrar o projeto completo, os objetivos, os indicadores de resultado que esperamos alcançar. Eduardo se aproximou novamente, mas manteve uma distância respeitosa. Não estou oferecendo esmola. Estou oferecendo um trabalho que vai exigir tudo de você. Marina fechou os olhos, lutando contra as lágrimas de frustração que ameaçavam escapar. Parte dela queria gritar que não precisava de piedade, que poderia cuidar da mãe sozinha. Outra parte, a pragmática que havia aprendido a sobreviver na periferia de São Paulo, calculava rapidamente o que aquela quantia significaria para o tratamento de Dona Rosa. Eu preciso pensar, disse finalmente. Claro, leve o tempo que precisar. Eduardo voltou à mesa e pegou um cartão de visita dourado. Meu número pessoal está aí. Liga quando decidir.
Marina pegou o cartão sem olhar para ele, dirigindo-se à porta. No último momento virou-se. Por que o Instituto Veredas é tão importante para o senhor? Eduardo a observou por um longo momento antes de responder. Porque dinheiro pode comprar muitas coisas, Marina, mas não pode comprar de volta o tempo perdido com pessoas que deveríamos ter amado melhor. Havia uma tristeza profunda em sua voz, uma dor que Marina reconheceu porque carregava uma similar. Era a dor de quem havia perdido alguém importante cedo demais, de quem carregava culpas que o dinheiro nunca conseguiria apagar. Sem dizer mais nada, ela abriu a porta e saiu, deixando Eduardo sozinho com seus fantasmas e suas ofertas generosas que talvez fossem, afinal, tentativas de redenção pessoal, tanto quanto oportunidades profissionais. Continue 1604. Capítulo 4. A decisão difícil. Marina saiu do edifício do Grupo Veredas como quem caminha em uma nuvem, completamente alheia ao movimento frenético da Avenida Faria Lima. Executivos apressados esbarravam nela enquanto falavam ao celular, mas ela permanecia imóvel na calçada, segurando o cartão dourado como se fosse uma bomba prestes a explodir em suas mãos. 15 mil reais por mês. A quantia ecoava em sua mente como um mantra impossível. Era mais dinheiro do que sua família havia visto junto em anos. Mas a forma como Eduardo Mendonça a olhara, aquela mistura de interesse genuíno e algo indefinível que a fazia sentir-se exposta, a deixava profundamente desconfortável. O celular tocou, arrancando-a do devaneio. Era o Dr. Ferreira, oncologista de Dona Rosa. Marina, preciso falar com você. Pode passar aqui no consultório hoje? O tom grave na voz do médico fez o estômago de Marina afundar. Aconteceu alguma coisa com minha mãe, doutor? Prefiro conversar pessoalmente. Mas nada urgente, pode. Ficar tranquila. Marina cancelou o turno da tarde no escritório de advocacia, inventando uma desculpa sobre problemas familiares, o que tecnicamente não era mentira. O consultório do Dr. Ferreira ficava na Vila Madalena, um trajeto de quase 1h30 de transporte público desde a Faria Lima. O consultório era simples, mas acolhedor, com plantas nas janelas e fotografias de paisagens nas paredes. Dr. Ferreira era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis atrás de óculos de aros grossos. Há 3 anos, quando descobriu o câncer de mama de Dona Rosa, ele havia sido o único médico que não tratou a família como números numa estatística. Marina, sente-se. Ele indicou a cadeira em frente à mesa, repleta de papéis e exames. Quero conversar sobre o tratamento da sua mãe. Os exames pioraram. Marina sentiu a garganta secar. Não exatamente. Na verdade, ela tem respondido bem à quimioterapia atual. Mas... Ele fez uma pausa significativa. Existe um tratamento novo, experimental, que poderia aumentar significativamente as chances de remissão completa. Marina se inclinou para a frente. Que tipo de tratamento? É uma terapia-alvo combinada com imunoterapia. Muito promissora para o tipo específico de câncer da Dona Rosa. O problema é que o Sistema Único de Saúde ainda não cobre esse protocolo. Quanto custa? Marina já sabia que não gostaria da resposta. Aproximadamente 12 mil reais por mês, durante 6 meses, fora os exames complementares e o acompanhamento mais intensivo. 72 mil reais. O número dançou na mente de Marina como uma sentença de morte. Mesmo com a proposta de Eduardo Mendonça, seria impossível custear o tratamento e manter as despesas básicas da casa. Doutor, quanto tempo temos para decidir? O ideal seria começar nas próximas 2 semanas. Marina, Dr. Ferreira se inclinou sobre a mesa. Sua voz carregada de compaixão. Sei que é muito dinheiro, mas sua mãe é uma guerreira. Vale a pena tentar. Marina voltou para casa em silêncio, o peso da decisão crescendo a cada estação do metrô.
Quando abriu a porta do apartamento, encontrou Dona Rosa na cozinha, tentando preparar o jantar, apesar da fraqueza evidente. Mãe, eu já disse que eu faço a comida quando chego. Fico o dia inteiro parada, filha. Me faz bem me sentir útil. Dona Rosa sorriu, mas Marina notou como suas mãos tremiam levemente ao mexer o feijão. Como foi seu dia? Você saiu mais cedo. Hoje? Marina hesitou. Contar sobre a proposta de trabalho significaria explicar o encontro no avião. E ela não estava preparada para mentir para a mãe sobre algo tão importante. Mas também não podia revelar a conversa com o Dr. Ferreira sem ter certeza do próximo passo. Mãe, se aparecesse uma oportunidade de trabalho muito boa, mas que exigisse uma mudança grande na nossa rotina, a senhora toparia. Dona Rosa parou de mexer o feijão e se virou para observar a filha. Seus olhos maternos, treinados por décadas de interpretação das expressões de Marina, captaram imediatamente que algo importante estava acontecendo. Que tipo de mudança? Não sei ainda. Talvez viajar mais, trabalhar com pessoas diferentes. Marina sentou-se na mesa pequena da cozinha, onde faziam todas as refeições desde que se mudaram para ali. É só uma hipótese. Marina Oliveira, você está me escondendo alguma coisa. Dona Rosa secou as mãos no avental florido e se sentou ao lado da filha. Há 26 anos que cuido de você. Sei quando está preocupada. Marina sentiu os olhos marejarem. A tentação de contar tudo, a proposta, o tratamento, os medos, as esperanças, era quase irresistível. Mas não podia transferir para a mãe doente o peso de uma decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. Só me responde uma coisa, mãe. A senhora confia em mim? Com minha vida, filha. Então me dá uns dias para resolver uma situação. Prometo que vai dar tudo certo. Dona Rosa observou Marina por um longo momento, depois assentiu lentamente. Só promete que não vai fazer nada perigoso ou que vá te prejudicar. Prometo. Naquela noite, Marina ficou acordada até altas horas, sentada na varanda minúscula do apartamento, olhando as luzes da cidade que nunca dormia completamente. O cartão de Eduardo Mendonça estava sobre a mesa ao seu lado, junto com a papelada do plano de saúde e as receitas médicas da mãe. Às 2 da manhã, ela pegou o celular e digitou a mensagem. Senhor Eduardo, aceito a proposta. Quando posso começar? A resposta chegou em menos de 5 minutos, como se ele estivesse acordado esperando. Amanhã, 9 horas, mesmo endereço. Bem-vinda à equipe, Marina. Marina olhou pela última vez as luzes de São Paulo, antes de entrar. Não sabia se estava tomando a decisão mais acertada ou mais arriscada de sua vida. Talvez fosse as duas coisas ao mesmo tempo. O que ela não podia imaginar era que Eduardo Mendonça também havia passado a noite em claro, não por causa dos negócios ou dos compromissos do dia seguinte, mas porque pela primeira vez em anos havia encontrado alguém cuja coragem o impressionava tanto quanto sua própria vulnerabilidade o assustava. Continue, 1606. Capítulo 5. O primeiro dia. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Marina já estava acordada há 1 hora, deitada na cama estreita, olhando o teto descascado e tentando controlar a ansiedade que revirava seu estômago. Era seu primeiro dia no Instituto Veredas, e a sensação de estar prestes a entrar em um mundo completamente diferente do seu a deixava simultaneamente empolgada e aterrorizada. Levantou-se silenciosamente para não acordar Dona Rosa e dirigiu-se ao guarda-roupa. Suas opções de roupa para um ambiente corporativo elegante eram limitadas. 2 blazers comprados em liquidação, 3 blusas sociais e 2 calças de alfaiataria que havia mandado ajustar numa costureira do bairro. Escolheu o conjunto preto com uma blusa branca, simples mas elegante. Na cozinha, preparou café para 2 pessoas, deixando a xícara da mãe tampada para manter o calor.
Escreveu um bilhete carinhoso explicando que havia conseguido um trabalho novo e voltaria à noite para contar tudo. Guardou o cartão de Eduardo no bolso da bolsa. Verificou pela terceira vez se tinha todos os documentos necessários e saiu do apartamento às 7h15. O trajeto até a Faria Lima levou quase 2 horas, mas Marina usou o tempo no metrô para revisar mentalmente tudo o que sabia sobre o Grupo Veredas. Havia pesquisado na internet até tarde e descoberto que Eduardo Mendonça, aos 35 anos, havia herdado 2 fazendas de café do pai e transformado o negócio familiar num império que abrangia cultivo, processamento, exportação e, mais recentemente, tecnologia agrícola. Chegou ao edifício 15 minutos antes do horário, mas decidiu subir mesmo assim. Roberto Almeida a recebeu no hall da cobertura com um sorriso profissional. Bom dia, Marina. O senhor Eduardo ainda está numa videoconferência com investidores de Londres, mas não deve demorar. Posso te mostrar seu escritório? Eles caminharam por um corredor elegante decorado com fotografias de plantações, paisagens rurais e equipamentos agrícolas. Roberto parou diante de uma porta de vidro fosco com uma placa discreta. Marina Oliveira, coordenadora executiva do Instituto Veredas. Meu escritório? Marina não conseguiu esconder a surpresa. Claro, o senhor Eduardo fez questão de que você tivesse um espaço adequado para desenvolver o trabalho. Roberto abriu a porta, revelando uma sala ampla com vista parcial da cidade, mesa de trabalho moderna, estantes vazias esperando para serem preenchidas e um sofá para reuniões. Café? Água? Alguma coisa? Marina entrou devagar, ainda processando a realidade. Uma semana antes, ela dividia uma mesa com outros 3 funcionários na gráfica. Agora tinha um escritório próprio num dos edifícios mais caros de São Paulo. Um café seria ótimo, obrigada. Roberto saiu e retornou minutos depois com uma xícara de porcelana e um envelope lacrado. O senhor Eduardo pediu para entregar isso quando você chegasse. Sozinha no escritório, Marina abriu o envelope com dedos ligeiramente trêmulos. Dentro havia uma carta manuscrita em papel timbrado. Marina, bem-vinda ao Instituto Veredas. Sei que esta decisão não foi fácil para você, e respeito a coragem que demonstrou ao aceitar um desafio tão diferente de tudo que conhece. O projeto anexo a esta carta é o mais importante da minha vida profissional, não por causa do dinheiro envolvido, mas pelo que representa. Uma chance de usar recursos que gerei para fazer diferença real na vida de pessoas que, como você, enfrentam dificuldades com dignidade e determinação. Não espero gratidão, espero excelência, não espero subordinação, espero parceria e, principalmente, não espero que você mude quem é para se adaptar a este ambiente. Foi exatamente quem você é que me convenceu de que poderia liderar este trabalho. Nos documentos anexos estão os detalhes do primeiro projeto, construção de uma escola técnica agrícola na comunidade de Vila Esperança, no interior de Araraquara. 3.000 pessoas vivem ali, a maioria em situação de vulnerabilidade social. Queremos oferecer formação profissional que permita a geração de renda local sem que os jovens precisem migrar para as cidades grandes. Você tem total autonomia para estruturar a equipe, definir estratégias e tomar decisões operacionais. Minha única exigência é que nos reunamos semanalmente para alinhamentos estratégicos. Confio em você. Eduardo. Marina leu a carta 2 vezes, sentindo uma mistura estranha de pressão e reconhecimento. Eduardo havia depositado uma confiança enorme nela, mas também deixado claro que esperava resultados à altura do investimento. Passou os primeiros minutos explorando os documentos anexos, plantas arquitetônicas da escola, estudos de viabilidade, pesquisas socioeconômicas da região, orçamentos detalhados. O projeto era impressionante em escopo e complexidade. A escola teria capacidade para 200 alunos,
laboratórios de última geração, professores especializados vindos da USP e Unicamp, e parcerias com empresas locais para garantir empregabilidade dos formandos. Uma batida suave na porta interrompeu sua concentração. Eduardo Mendonça entrou carregando 2 xícaras de café e vestindo uma camisa social azul claro que realçava seus olhos verdes. "Bom dia, como está se sentindo?" "Impressionada", respondeu Marina honestamente. "Este projeto é muito maior do que eu imaginava." Eduardo se sentou na cadeira em frente à mesa dela, numa inversão interessante da hierarquia tradicional. "É apenas o primeiro. Se der certo, queremos replicar o modelo em outras 10 comunidades nos próximos 2 anos. Senhor Eduardo, somos parceiros agora." Marina sentiu o rosto esquentar levemente com a informalidade, mas forçou-se a manter o foco profissional. "Eduardo, preciso ser franca. Nunca gerenciei um projeto desta magnitude. Não tenho experiência com construção civil, gestão educacional ou articulação política." "Eu sei. Foi exatamente por isso que te escolhi." "Como assim?" Eduardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Marina, já trabalhei com dezenas de consultores, especialistas e gestores experientes. A maioria chegava aqui com soluções prontas, metodologias importadas, modelos que funcionaram em outros lugares. Resultado: projetos tecnicamente perfeitos que não funcionavam na prática porque ignoravam as realidades locais." Marina ouviu atentamente, começando a entender o raciocínio. "Você conhece limitação de recursos, conhece a frustração de ver oportunidades passarem por falta de dinheiro ou contatos. Conhece a dignidade de pessoas que trabalham duro por pouco reconhecimento." Eduardo fez uma pausa significativa. "Isso vale mais que 10 MBAs. E se eu fracassar? Então vamos fracassar juntos, aprender com os erros e tentar de novo." Eduardo sorriu, mas havia seriedade absoluta em seus olhos. A única forma real de fracassar seria não tentar. Marina sentiu algo se mover dentro dela. Uma mistura de medo e determinação que não experimentava desde os tempos de vestibular, quando estudava a madrugada adentro, sonhando com um futuro diferente para ela e a mãe. "Quando começamos?" "Agora. Quer conhecer Vila Esperança?" Continue 1609. Capítulo 6. A primeira viagem. 2 horas depois, Marina estava sentada no banco do passageiro de um Toyota Hilux prata, observando a paisagem paulista se transformar gradualmente do caos urbano para os tons verdes do interior. Eduardo dirigia com a segurança de quem conhecia cada curva da estrada, uma das mãos no volante e a outra apoiada casualmente no câmbio. O rádio tocava uma música sertaneja suave, e o ar-condicionado criava um ambiente de conforto que contrastava com a ansiedade crescente de Marina. "Nervosa?" perguntou Eduardo, percebendo como ela apertava as mãos no colo. "Um pouco", admitiu Marina. "Nunca visitei uma comunidade rural como coordenadora de projeto. Tenho medo de falar alguma coisa inadequada." "A melhor coisa que você pode fazer é ser exatamente quem você é", respondeu Eduardo, diminuindo a velocidade para entrar numa estrada secundária. "As pessoas percebem autenticidade de longe, e falsidade também." Marina observou o perfil dele enquanto dirigia. Havia algo diferente em Eduardo quando estava longe do ambiente corporativo. Seus ombros pareciam mais relaxados, sua voz carregava menos formalidade. Era como se o interior paulista fosse seu habitat natural, e a cidade grande apenas um papel que representava quando necessário. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Marina hesitou antes de continuar. "Por que este projeto é tão importante para você? Quero dizer, além dos motivos óbvios." Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, negociando uma curva acentuada entre plantações de cana-de-açúcar que se estendiam até o horizonte. Quando finalmente respondeu,
Sua voz carregava um peso que Marina não havia percebido antes. Meu pai morreu há 4 anos, infarto fulminante aos 62. Ele fez uma pausa, ajustando o retrovisor, desnecessariamente. Passamos os últimos 5 anos da vida dele brigando por causa dos rumos da empresa. Ele queria manter tudo pequeno, familiar. Eu queria expandir, modernizar, competir no mercado internacional. Marina permaneceu em silêncio, sentindo que Eduardo precisava contar aquela história. Ganhei todas as discussões. Transformei as 2 fazendas dele num conglomerado de 20 propriedades. Faturamento subiu 1000%. Fomos capa da revista Exame 2 vezes. Eduardo riu amargamente. E sabe qual foi a última coisa que ele me disse antes de morrer? O quê? Que havia criado um filho que sabia o preço de tudo e o valor de nada. Eduardo parou o carro numa área de descanso à beira da estrada e desligou o motor. Ele estava certo. Marina viu os músculos da mandíbula de Eduardo se contraírem, como se fosse difícil continuar. Depois do funeral, encontrei uma pasta na mesa dele. Projetos sociais que ele queria implementar há anos, mas nunca teve coragem de propor porque eu sempre dizia que era sentimentalismo que não gerava retorno. Eduardo virou-se para encará-la. Uma das propostas era exatamente uma escola técnica para jovens rurais. O Instituto Veredas é uma homenagem a ele. É uma tentativa de pedir desculpas para alguém que não pode mais me ouvir. Eduardo ligou o carro novamente. Mas também é uma chance de descobrir se consigo ser algo além de uma máquina de fazer dinheiro. Eles voltaram à estrada em silêncio contemplativo. Marina agora entendia por que Eduardo havia escolhido alguém de fora do mundo corporativo para liderar o projeto. Ele não queria apenas eficiência ou resultados financeiros. Queria redenção. Vila Esperança apareceu no horizonte como um aglomerado de casas simples espalhadas entre morros suaves cobertos de pastagem. Não havia propriamente ruas, apenas caminhos de terra batida que serpenteavam entre as construções. A maioria das casas era de alvenaria sem reboco, algumas ainda de madeira. Antenas parabólicas improvisadas contrastavam com galinheiros e pequenas hortas nos quintais. Eduardo estacionou em frente a um prédio ligeiramente maior que os demais, a escola municipal, uma construção de tijolo aparente com janelas de ferro que claramente precisava de reparos urgentes. Dona Teresa nos aguarda, disse Eduardo, apontando para uma mulher de aproximadamente 50 anos que se aproximava com um sorriso caloroso. Teresa Santos era a diretora da escola municipal e, segundo Eduardo, a liderança mais respeitada de Vila Esperança. Cabelos grisalhos presos num coque prático, vestido, florido simples e chinelos de dedo, ela emanava uma autoridade natural, nascida de décadas cuidando da educação local. Seu Eduardo, que alegria vê-lo novamente. Teresa cumprimentou Eduardo com familiaridade genuína antes de voltar-se para Marina. E esta deve ser a moça que vai coordenar o projeto da escola técnica. Marina Oliveira, apresentou-se Marina estendendo a mão. Seja bem-vinda, querida. Venham, vou mostrar onde pensamos construir. Eles caminharam por um terreno de cerca de 2 hectares, ao lado da escola atual. Era um espaço plano, com algumas árvores nativas que Teresa fazia questão de preservar na nova construção. Dali se via toda a comunidade, casas espalhadas pelos morros, uma pequena igreja branca, um campo de futebol de terra batida, onde algumas crianças jogavam bola. Quantos jovens entre 15 e 20 anos vivem aqui? Perguntou Marina, tirando um caderno para anotar. 143, pela última contagem, respondeu Teresa prontamente. A maioria termina o ensino médio e vai embora para Araraquara ou São Carlos tentar trabalho em fábrica. Os que ficam acabam trabalhando nas fazendas vizinhas, mas ganhando muito pouco. Marina observou o entorno, notando a beleza natural do lugar.
Morros verdes, céu azul intenso, ar puro que carregava o aroma de terra e vegetação. Era fácil entender por que os jovens sentiam-se atraídos pela cidade grande, mas também trágico imaginar essa comunidade esvaziando-se progressivamente. Que tipo de formação técnica faria sentido aqui? Marina dirigiu a pergunta tanto para Teresa quanto para Eduardo. Agricultura moderna, zootecnia, gestão rural, respondeu Eduardo. Mas também informática, porque o agronegócio hoje depende de tecnologia. E mecânica, acrescentou Teresa. Aqui todo mundo tem problema com trator, bomba d'água, equipamento que quebra. Quem souber consertar nunca vai ficar sem trabalho. Marina anotou tudo, mas também observou detalhes que não estavam nos relatórios. A forma como as crianças olhavam curiosamente para os visitantes, a qualidade da água que brotava de uma nascente natural, a solidariedade evidente entre os vizinhos que se cumprimentavam calorosamente. Dona Teresa, disse Marina, depois de algumas horas de conversa, posso fazer uma pergunta direta? A comunidade realmente quer esta escola ou é apenas uma ideia boa do ponto de vista dos de fora? Teresa a observou por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade da pergunta. Querida, há 20 anos eu vejo meninos e meninas inteligentes, trabalhadores, com potencial imenso, indo embora daqui porque não têm oportunidade de crescer. Ficando. Se esta escola puder mudar isso... Teresa fez uma pausa, os olhos marejados. Seria a realização da minha vida. Naquele momento, Marina soube que havia encontrado não apenas um projeto, mas uma causa que valia cada desafio que viraria pela frente. Continue 16:14. Capítulo 7. As primeiras resistências. 3 semanas depois do primeiro encontro em Vila Esperança, Marina já havia estabelecido uma rotina intensa de trabalho. Acordava às 5:30, chegava ao escritório às 8 e raramente saía antes das 7 da noite. Dona Rosa comentara que a filha parecia uma pessoa diferente, mais confiante, mais focada, mas também mais cansada. Na manhã de uma sexta-feira chuvosa de fevereiro, Marina estava revisando os primeiros esboços arquitetônicos da escola quando Roberto Almeida bateu na porta do seu escritório com uma expressão preocupada. Marina, tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Diz que é sobre o projeto de Vila Esperança. Quem é? Patrícia Moura, ex-noiva do Sr. Eduardo. Marina sentiu um frio no estômago. Durante as 3 semanas trabalhando no Instituto Veredas, havia ouvido comentários vagos sobre uma ex-noiva socialite, mas Eduardo nunca mencionara o assunto diretamente. Pode mandar entrar. Patrícia Moura era exatamente o que Marina imaginara que seria. Loira platinada com corte de cabelo perfeitamente escovado, vestindo um tailleur bege que provavelmente custava mais que o salário anual anterior de Marina, sapatos de salto alto que ecoavam autoridade a cada passo e uma bolsa de couro que ela reconheceu das vitrines da Oscar Freire. Você deve ser Marina Oliveira. Patrícia entrou sem ser convidada e sentou-se na cadeira em frente à mesa, cruzando as pernas com elegância estudada. A nova protegida do Eduardo. Em que posso ajudá-la? Marina forçou um tom profissional, mas sentiu-se imediatamente em desvantagem diante daquela mulher que emanava privilégio por todos os poros. Na verdade, vim ajudar você. Patrícia sorriu, mas não havia calor algum no gesto. Vejo que Eduardo não te contou sobre nosso relacionamento. Não vejo relevância entre sua vida pessoal e meu trabalho profissional. Ah, querida, que ingenuidade! Patrícia riu, um som cristalino e cortante. Eduardo tem um padrão. Ele se apaixona por projetos, não por pessoas. Você é apenas o projeto da vez. Marina sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Se não há mais nada... Ah, sim. Patrícia inclinou-se para a frente, seus olhos azuis fixos nos de Marina. Conheço Eduardo há 8 anos.
Sei exatamente como ele funciona. Primeiro vem a fase da salvação. Ele encontra alguém que precisa de ajuda e se convence de que pode resgatar essa pessoa. Depois vem a fase da construção. Ele investe tempo, dinheiro e atenção no projeto. E por fim, ela fez uma pausa dramática. Vem a fase do abandono, quando ele se cansa e parte para o próximo desafio. Por que está me contando isso? Porque você me parece uma pessoa decente, e eu não gosto de ver pessoas decentes se machucando desnecessariamente. Patrícia levantou-se, alisando o tailleur. Além disso, tenho interesses pessoais a proteger. Minha família investiu muito dinheiro no Grupo Veredas ao longo dos anos. Não posso permitir que Eduardo dissipe recursos em fantasias assistencialistas. A máscara de educação finalmente caiu. Marina viu o que estava por trás do verniz social. Uma mulher acostumada a controlar pessoas e situações, furiosa por ter perdido influência sobre Eduardo. Entendo seu recado, Patrícia. Agora tenho trabalho a fazer. Tenho certeza de que tem. Patrícia dirigiu-se à porta, mas virou-se no último momento. Ah, e Marina, pergunta para o Eduardo sobre Júlia. Ele nunca te contou sobre ela. Contou? Patrícia saiu deixando um rastro de perfume caro e insinuações venenosas. Marina ficou sozinha no escritório, tentando processar a conversa e a sensação desconfortável de que havia informações importantes sobre Eduardo que ela desconhecia. No final da tarde, Eduardo apareceu para a reunião semanal de acompanhamento. Marina notou que ele parecia mais tenso que o normal, mexendo mais frequentemente nos cabelos. Como foram os ajustes no projeto arquitetônico? Perguntou ele, sentando-se na cadeira usual em frente à mesa de Marina. Bem, os engenheiros incorporaram todas as sugestões da dona Teresa. Marina hesitou antes de continuar. Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro! Quem é Júlia? O efeito foi imediato. Eduardo ficou completamente imóvel, o rosto perdendo cor. Por alguns segundos, Marina pensou que ele não fosse responder. Onde você ouviu esse nome? Sua ex-noiva esteve aqui hoje. Fez algumas insinuações sobre meus motivos para estar trabalhando aqui, sobre seus padrões de relacionamento. Marina fez uma pausa e mencionou Júlia como se fosse algo que você estivesse escondendo de mim. Eduardo levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, ficando de costas para Marina. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor que ela nunca havia ouvido antes. Júlia era minha esposa. Era? Morreu há 3 anos. Acidente. De carro, na estrada de Campinas. Eduardo apoiou as mãos no peitoril da janela. Estávamos voltando de uma festa de casamento. Ela dirigia porque eu havia bebido. Um caminhão invadiu a pista contrária. Marina sentiu o coração apertar. Eduardo, eu sinto muito. Ela sobreviveu ao acidente. Ficou internada por 2 semanas. Eu passei todos os dias no hospital falando com ela, lendo para ela, prometendo que tudo ficaria bem. Eduardo virou-se para encarar Marina e ela viu lágrimas nos seus olhos. No último dia, ela acordou por alguns minutos. Sabe o que disse? Marina balançou a cabeça em silêncio. Disse que me amava, mas que eu nunca havia aprendido a amar de volta. Que eu sempre amava os projetos, as empresas, os desafios, mas nunca as pessoas. Eduardo voltou a se sentar, mas agora evitava o olhar de Marina. Ela morreu 3 horas depois. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e compreensão. Marina finalmente entendia por que Eduardo carregava aquela tristeza constante, por que se dedicava obsessivamente ao trabalho, por que o Instituto Veredas era tão importante para ele. Patrícia está certa numa coisa, disse Eduardo finalmente. Eu tenho um padrão destrutivo, me apaixono por projetos, não por pessoas. Por isso, ele levantou os olhos para encontrar os de Marina. É melhor mantermos nossa relação estritamente profissional.
Não quero machucar você como machuquei Júlia. Marina sentiu algo se romper dentro do peito. Durante as últimas semanas, havia começado a nutrir sentimentos por Eduardo que iam muito além da admiração profissional. Mas agora via que ele estava se protegendo atrás de uma culpa que talvez nunca conseguisse superar. Entendo, disse ela simplesmente. Marina... Eduardo hesitou. Se quiser sair do projeto, eu compreendo. Posso manter seu salário por 6 meses até encontrar algo melhor. De jeito nenhum. A resposta saiu mais firme que Marina esperava. Aceitei este trabalho por causa do projeto, não por causa de você. Vila Esperança precisa desta escola e eu vou garantir que ela saia do papel. Eduardo a observou por um longo momento e Marina viu nele uma mistura de surpresa, admiração e algo que parecia alívio. Obrigado, disse ele simplesmente. Depois que Eduardo saiu, Marina ficou sozinha com seus pensamentos e uma determinação renovada. Patrícia Moura havia tentado desencorajá-la, plantando sementes de dúvida sobre os motivos de Eduardo. Mas o que Marina havia descoberto era algo diferente. Um homem ferido tentando encontrar redenção através do trabalho e um projeto que merecia sucesso independentemente dos dramas pessoais dos envolvidos. Ela abriu o arquivo do projeto no computador e voltou ao trabalho, decidida a provar que algumas coisas valiam a pena lutar por elas mesmas, sem precisar de outras justificativas. Continue 16:15. Capítulo 8. O confronto com o passado. Uma semana depois da revelação sobre Júlia, a rotina de Marina havia encontrado um novo equilíbrio profissional. Ela e Eduardo mantinham reuniões semanais focadas exclusivamente nos aspectos técnicos do projeto, evitando qualquer conversa pessoal. Embora a distância emocional criasse uma atmosfera ligeiramente tensa, também permitia que ambos se concentrassem integralmente no trabalho. Era uma manhã quente de março, quando Dona Rosa ligou para o escritório de Marina, algo que raramente acontecia. Filha, tem um senhor aqui em casa perguntando por você. Diz que é sobre seu trabalho. Que tipo de senhor, mãe? Elegante, bem vestido, está dirigindo uma Mercedes prata. Disse que é pai de uma pessoa que você conhece. Marina sentiu um frio na espinha. Mãe, não deixe ele entrar. Fala que eu venho em casa na hora do almoço. Mas, filha, ele parece gente fina. Mãe, por favor, confie em mim. Marina desligou o telefone, com a sensação de que problemas estavam se aproximando. 2 horas depois, quando chegou ao apartamento no Capão Redondo, encontrou um homem de aproximadamente 60 anos, esperando em frente ao portão do prédio. Era alto, cabelos grisalhos, impecavelmente penteados, terno azul marinho caríssimo e uma postura que emanava autoridade e dinheiro antigo. Senhorita Marina Oliveira? Sim. Em que posso ajudá-lo? Augusto Moura, pai de Patrícia. Gostaria de conversar com a senhorita sobre sua associação com Eduardo Mendonça. Marina observou o homem com atenção. Havia algo em seus olhos azul acinzentados que lembrava Patrícia. A mesma frieza calculista, a mesma convicção de superioridade social. Senhor Moura, se quer falar sobre trabalho, posso recebê-lo no meu escritório segunda-feira. Se é sobre assuntos pessoais, não tenho nada a discutir. Temo que seja sobre ambos. Augusto sorriu, mas o gesto não chegou aos olhos. Veja, senhorita Marina, minha família tem uma parceria comercial com o Grupo Veredas há 20 anos. Somos investidores significativos em várias ventures do Eduardo. E Eduardo é um jovem talentoso, mas às vezes emotivo demais em suas decisões, especialmente quando se trata de projetos sociais que podem comprometer a rentabilidade dos negócios. Marina sentiu a raiva crescer. Senhor Moura, se tem objeções ao Instituto Veredas, deveria discuti-las diretamente com Eduardo.
Já tentei. Ele não se mostra receptivo a argumentos racionais quando está envolvido emocionalmente com um projeto. Augusto fez uma pausa significativa. Ou com uma pessoa. A insinuação era clara e ofensiva. Marina deu um passo à frente, encarando o homem que era quase 15 centímetros mais alto. O senhor veio até a minha casa num bairro que provavelmente nunca havia visitado na vida, para insinuar que eu estou manipulando Eduardo Mendonça? Vim fazer uma proposta. Augusto tirou um envelope do bolso interno do paletó. 50 mil reais para que você renuncie ao cargo e se afaste do Eduardo. Dinheiro suficiente para custear o tratamento da sua mãe e ainda sobrar para vocês recomeçarem a vida em outro lugar. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como aquele homem sabia sobre a doença de Dona Rosa, sobre suas necessidades financeiras? Como o senhor... Ela começou a perguntar, mas Augusto interrompeu. Senhorita Marina, quando se tem recursos, é possível descobrir muita coisa sobre a vida das pessoas. Sei que sua mãe precisa de um tratamento caro. Sei que vocês moram aqui porque é o que conseguem pagar. Sei que você trabalhava 3 empregos antes de conhecer o Eduardo. Augusto estendeu o envelope. Esta é uma solução simples para todos os problemas. Marina olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. E se eu não aceitar? Então pode descobrir como é difícil conseguir emprego em São Paulo quando certas pessoas fazem questão de que seu nome seja lembrado pelos motivos errados. A ameaça foi dita no mesmo tom educado, mas Marina sentiu o peso real das palavras. Senhor Moura, o senhor pode ter muito dinheiro e muita influência, mas cometeu um erro crucial. Qual? Assumiu que eu sou como vocês. Marina virou-se de costas e começou a caminhar em direção ao prédio. Algumas coisas não estão à venda. Senhorita Marina, a voz de Augusto perdeu a compostura educada. Não subestime as consequências de contrariar minha família. Marina parou na entrada do prédio e virou-se para encará-lo uma última vez. E o senhor não subestime o que uma pessoa que cresceu na periferia é capaz de fazer quando alguém ameaça quem ela ama. Subiu as escadas 2 degraus por vez, o coração batendo descompensado. Encontrou Dona Rosa na cozinha, preparando o almoço com movimentos lentos, mas determinados. Filha, quem era aquele homem? Parecia importante. Marina abraçou a mãe por trás, aspirando o aroma familiar de sabonete de coco e café passado na hora. Ninguém importante, mãe. Só alguém que não entende que existem coisas mais valiosas que dinheiro. Aconteceu alguma coisa no seu trabalho? Nada que eu não consiga resolver. Marina beijou o topo da cabeça da mãe. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Se alguém te oferecesse muito dinheiro para fazer algo que você achasse errado, o que faria? Dona Rosa virou-se para encarar a filha, seus olhos castanhos, sérios e atentos. Marina, seu pai sempre dizia uma coisa: dinheiro vai e vem, mas caráter se leva para o caixão. Ela segurou as mãos da filha entre as suas. Se você está sendo pressionada para fazer algo que não considera certo, então não faça. Dinheiro não compra paz de espírito. Naquela tarde, Marina voltou ao escritório com uma determinação renovada. Havia descoberto que Eduardo não era o único com inimigos interessados em sabotar o Instituto Veredas, mas também havia descoberto algo sobre si mesma. Tinha mais coragem e integridade do que imaginava. Quando Eduardo apareceu para a reunião semanal, Marina decidiu contar sobre a visita de Augusto Moura. Eduardo ouviu em silêncio, mas ela viu seus punhos se fecharem progressivamente. Ele ofereceu dinheiro para você me abandonar, disse Eduardo quando ela terminou o relato. Ofereceu, eu recusei. Eduardo a observou por um longo momento. Por quê? Porque Vila Esperança merece ter essa escola, porque Dona Teresa acredita no projeto e porque... Marina hesitou.
Depois decidiu ser completamente honesta. Porque você não merece ser traído por pessoas em quem confia. Algo mudou na expressão de Eduardo. Uma mistura de gratidão, surpresa e algo mais profundo que ele rapidamente tentou esconder. Marina, você entende que isso significa guerra, não? É? A família Moura tem muito poder em São Paulo. Então que venha. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Eles podem ter dinheiro e contatos, mas nós temos uma causa justa. E no final, isso sempre vale mais. Eduardo sorriu de volta e pela primeira vez, desde a revelação sobre Júlia, Marina viu nele algo além de dor e culpa. Viu esperança. Continue 16-18, capítulo 9. A tempestade e a revelação. Dezembro chegou com o calor intenso típico do verão paulista, mas também trouxe a primeira grande vitória do Instituto Veredas, a licença de construção da escola de Vila. Esperança havia sido aprovada após meses de negociações burocráticas e as obras começariam em janeiro. Marina sentia uma mistura de orgulho e nervosismo. O projeto estava saindo do papel, mas agora vinham os desafios reais da execução. Era véspera do Natal, quando Eduardo a convidou para acompanhá-lo à tradicional ceia com os funcionários da fazenda principal, em Araraquara. Marina hesitou inicialmente, alegando que não queria se intrometer numa tradição familiar. Mas Eduardo insistiu. Você faz parte da equipe agora. E além disso, ele sorriu com uma timidez incomum. Gostaria que você conhecesse onde tudo começou. A fazenda Santa Helena ficava a 2 horas de carro de São Paulo, numa região de colinas suaves, cobertas por cafezais que se estendiam até o horizonte. A casa-sede era uma construção centenária de arquitetura colonial paulista, com paredes grossas de taipa de pilão, telhado de cerâmica portuguesa e uma varanda ampla decorada com plantas tropicais. É lindíssimo, murmurou Marina quando Eduardo estacionou em frente à casa. Meu bisavô construiu em 1890. Cada geração acrescentou algo, mas sempre respeitando a estrutura original. Eduardo apontou para uma ala mais moderna. Aquela parte eu construí quando me casei com Júlia. Era para ser nossa casa. De fim de semana... Marina notou a melancolia na voz dele ao mencionar a ex-esposa, mas também percebeu que parecia mais uma saudade tranquila do que a dor dilacerante de meses anteriores. A ceia estava armada numa área coberta anexa à casa principal, decorada com luzes coloridas, flores de ipê amarelo e arranjos de frutas da estação. Aproximadamente 50 pessoas se reuniam em mesas de madeira rústica, funcionários da fazenda com suas famílias, desde o veterinário até os trabalhadores rurais, todos celebrando como uma grande família estendida. Marina foi recebida com curiosidade respeitosa e cordialidade genuína. Seu Joaquim, o capataz da fazenda há mais de 30 anos, fez questão de apresentá-la a todos como a moça que vai cuidar da escola dos nossos meninos. Dona Alzira, cozinheira da casa-sede, insistiu para que Marina provasse cada prato tradicional preparado para a ocasião. Este é o melhor peru assado do interior paulista, declarou Eduardo, servindo Marina com generosidade. Receita da minha avó, que Dona Alzira guarda as 7 chaves. E esta rabanada então nem se fala, acrescentou Dona Alzira, uma senhora robusta de 60 anos, que tratava Eduardo como se ainda fosse o menino que corria pela fazenda décadas atrás. Marina, você tem que provar com doce de leite caseiro. Marina se sentia estranhamente em casa naquele ambiente. As conversas espontâneas, os risos genuínos das crianças correndo entre as mesas, o aroma da comida tradicional misturado com o perfume das flores, tudo criava uma atmosfera de acolhimento que contrastava drasticamente com as tensões urbanas de São Paulo. Você está feliz aqui? Observou Eduardo,
quando se afastaram um pouco da multidão para contemplar o céu estrelado do interior. Muito. Entendo por que você ama este lugar. Júlia odiava, disse Eduardo inesperadamente. Achava tudo muito simples, muito devagar. Preferia os restaurantes badalados de São Paulo às festas da alta sociedade. Marina não soube o que responder. Era a primeira vez que Eduardo falava de Júlia sem dor evidente na voz. Não quer dizer que ela estava errada, continuou Eduardo. Apenas éramos diferentes. Eu demorei anos para aceitar isso. Uma rajada de vento forte balançou as árvores ao redor, trazendo o aroma inconfundível de chuva de verão. Nuvens escuras começaram a se acumular no horizonte, iluminadas ocasionalmente por relâmpagos distantes. Vai chover forte, comentou seu Joaquim, aproximando-se deles. Melhor recolhermos a festa para dentro. Em questão de minutos, todos se mobilizaram para transferir a celebração para a varanda, coberta da casa-sede. Marina ajudou Dona Alzira a recolher os pratos, impressionada com a eficiência e cooperação de todos. Era claramente uma família acostumada a enfrentar juntas as imprevisibilidades da vida rural. A chuva começou devagar, pingos grossos que rapidamente se transformaram numa tempestade tropical intensa. O vento aumentou de intensidade e, de repente, todas as luzes se apagaram. Raio atingiu o transformador, explicou seu Joaquim acendendo uma lanterna. Acontece toda tempestade de verão. Em poucos minutos, a casa foi iluminada por dezenas de velas e lamparinas a óleo que os funcionários trouxeram das suas casas. A luz dourada e dançante criou uma atmosfera ainda mais acolhedora, transformando o inconveniente numa extensão natural da celebração natalina. Marina estava ajudando Dona Alzira na cozinha quando sentiu alguém tocar seu ombro. Era Eduardo, segurando 2 taças de vinho. Vem comigo, quero te mostrar uma coisa. Eles subiram uma escada de madeira que levava ao sótão da casa-sede. Eduardo abriu uma porta que dava acesso a uma pequena biblioteca com janelas que ofereciam vista panorâmica dos cafezais. A chuva tamborilava no telhado de cerâmica, criando uma sinfonia reconfortante. Era aqui que meu pai vinha quando queria pensar, disse Eduardo acendendo algumas velas espalhadas pela sala. E onde eu venho quando preciso tomar decisões importantes. Marina observou as estantes repletas de livros sobre agricultura, história do Brasil e literatura clássica. Havia também fotografias antigas da família Mendonça através das gerações, todas emolduradas com carinho. Eduardo, posso fazer uma pergunta que venho evitando há meses? Claro. Marina respirou fundo antes de continuar. Por que você realmente me escolheu para liderar o Instituto Veredas? E desta vez quero a verdade completa. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, observando a chuva que escorria pelas vidraças. Quando finalmente respondeu, sua voz estava carregada de uma honestidade que Marina nunca havia ouvido antes. Porque quando você dormiu no meu ombro naquele avião, pela primeira vez em 3 anos, eu senti que alguém confiava em mim. Eduardo se virou para encará-la. Não porque eu era rico ou poderoso, mas simplesmente porque eu estava ali quando você precisava de um lugar seguro para descansar. Eduardo, e porque quando li seu currículo, vi uma pessoa que lutava todos os dias para cuidar de quem amava, sem nunca desistir ou procurar atalhos desonestos. Eduardo deu um passo em direção a ela. Vi alguém com integridade real, não performance social. A tempestade lá fora intensificou-se, mas dentro da biblioteca o mundo havia se reduzido aos 2, a luz dourada das velas e a confissão que pairava no ar entre eles. Tem mais alguma coisa, disse Eduardo, sua voz agora quase um sussurro, mas não sei se deveria contar. Conta. Há 3 meses eu descobri que estava apaixonado por você. Eduardo baixou os olhos.
E isso me apavora, porque a última pessoa que me amou pagou um preço terrível por isso. Marina sentiu o coração disparar. Todas as semanas de distância profissional forçada, todos os olhares evitados, todas as conversas cuidadosamente limitadas ao trabalho. Tudo fazia sentido agora. Eduardo, olha para mim. Quando ele levantou os olhos, Marina viu neles uma vulnerabilidade que o tornava completamente diferente do empresário poderoso que comandava um império do agronegócio. Você não é responsável pela morte da Júlia, disse ela com firmeza. E eu não sou ela. Sou uma pessoa diferente, com escolhas diferentes. Antes que Eduardo pudesse responder, Marina fechou a distância entre eles e o beijou. Foi um beijo suave, carregado de meses de sentimentos reprimidos e da promessa de que alguns riscos valiam a pena ser assumidos. Quando se separaram, Edward apoiou a testa na dela. Marina, eu não quero machucar você. Então não machuca, ela respondeu simplesmente. Mas também não me trata como se eu fosse feita de cristal. Sou mais forte do que você imagina. Lá fora, a tempestade começou a diminuir gradualmente. Mas dentro da biblioteca, algo novo e poderoso havia começado entre eles. Algo que nem tempestades, nem fantasmas do passado conseguiriam destruir facilmente. Continue, 16:19. Capítulo 10. Fim. 3 meses depois, em uma manhã dourada de março, Marina estava no meio do terreno onde a escola técnica de Vila Esperança estava sendo construída. As paredes já se erguiam a 2 metros de altura, e o perfume das flores de ipê amarelo que floresciam pela propriedade criava uma atmosfera de renovação e esperança. A senhora tem certeza de que a biblioteca deve ficar voltada para o nascente? Perguntou o engenheiro responsável, consultando as plantas. Absoluta, respondeu Marina, ajustando o capacete de obra que já havia se tornado parte natural do seu uniforme de trabalho. Os estudantes vão usar mais a biblioteca pela manhã. A luz natural vai economizar energia e criar um ambiente mais agradável para o estudo. Dona Teresa se aproximou, carregando uma garrafa térmica de café e sorrisos que pareciam não caber no rosto. Marina, querida, acabei de receber a confirmação. 520 jovens se inscreveram para as primeiras turmas. É 4 vezes mais do que imaginávamos. Marina sentiu uma onda de realização e responsabilidade ao mesmo tempo. O projeto havia crescido além das expectativas mais otimistas, mas isso também significava desafios maiores para garantir que todos os inscritos tivessem oportunidades reais. Vamos precisar expandir o dormitório estudantil, disse Marina, anotando em seu tablet, e contratar mais professores. Já conversei com a reitoria da USP de Piracicaba, disse Eduardo, que se aproximava. Do grupo com 2 cafés em copos de papel. Eles vão enviar 6 professores graduandos para dar aulas práticas de agricultura sustentável. Marina aceitou o café, permitindo que seus dedos tocassem brevemente os de Eduardo. Nos últimos meses, haviam encontrado um equilíbrio delicado entre o relacionamento pessoal que florescia e o profissionalismo que o projeto exigia. Era um equilíbrio que funcionava porque ambos haviam aprendido que o trabalho conjunto os fortalecia em vez de complicar suas vidas. Eduardo, preciso te contar uma novidade, disse Marina, tentando controlar a ansiedade na voz. Boa ou ruim? Depende do ponto de vista. Marina respirou fundo. A Fundação Ford entrou em contato. Eles querem financiar a expansão do Instituto Veredas para outras 5 regiões do Brasil. Eduardo quase derrubou o café. É brincadeira. 5 regiões, Eduardo. Nordeste, Norte, Sul. Eles querem transformar nosso modelo numa rede nacional de escolas técnicas rurais. Marina mostrou o e-mail no tablet. O investimento inicial seria de 50 milhões de reais. Dona Teresa segurou o braço de Marina com emoção. Querida, vocês vão levar essa oportunidade para crianças do Brasil inteiro.
Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, observando os operários que trabalhavam na construção da escola. Marina podia ver as engrenagens funcionando em sua mente, calculando desafios, possibilidades, riscos e impactos. "O que você acha?" perguntou ele finalmente. "Acho que é assustador e maravilhoso ao mesmo tempo", respondeu Marina honestamente. "Seria o maior projeto da nossa vida, mas também significaria muita pressão, muito trabalho, muito tempo longe de casa." "E você está disposta a enfrentar isso?" Marina olhou ao redor. Para Dona Teresa, cujos olhos brilhavam com orgulho maternal, para os operários que construíam com cuidado cada parede da escola, para o terreno que em poucos meses se transformaria num centro de conhecimento e oportunidades. "Eduardo, há 10 meses eu trabalhava 3 empregos e achava que minha maior aspiração na vida seria conseguir pagar o tratamento da minha mãe. Hoje estou coordenando um projeto que pode transformar a educação rural no Brasil." Marina sorriu. "Se você me perguntasse há 1 ano se eu estava pronta para isso, eu teria dito que não. Hoje sei que a gente nunca está completamente pronto para os sonhos grandes. A gente simplesmente decide acreditar neles." Eduardo a beijou ali mesmo, na frente de Dona Teresa e dos operários, sem se importar com protocolos sociais ou aparências profissionais. Quando se separaram, Marina viu nos olhos dele uma determinação que reconhecia como espelho da sua própria. "Vamos aceitar a proposta", disse Eduardo. "Juntos." "Juntos", confirmou Marina. 3 semanas depois, Marina estava no jardim suspenso da cobertura do Grupo Veredas, organizando os documentos para a primeira reunião com os representantes da Fundação Ford. Dona Rosa estava sentada numa cadeira de rodas ao lado dela, observando São Paulo através das janelas panorâmicas. O tratamento experimental havia funcionado melhor do que qualquer um ousara esperar. Dona Rosa estava em remissão completa há 2 meses, recuperando forças e independência a cada dia. Havia insistido em acompanhar a filha naquela reunião histórica. "Filha, você tem certeza de que não está sonhando?" perguntou Dona Rosa, ainda impressionada com a elegância do escritório. "Se for sonho, mãe, espero nunca acordar", respondeu Marina, verificando pela última vez os slides da apresentação. Eduardo entrou na sala, carregando uma caixa de madeira antiga e polida. "Marina, antes de começarmos a reunião, tem uma coisa que quero te mostrar." Ele abriu a caixa, revelando documentos antigos cuidadosamente preservados. Marina reconheceu a caligrafia elegante de outras épocas. "São cartas entre minha avó paterna e uma amiga muito querida, dos anos 1960, explicou Eduardo. "Encontrei ontem no sótão da fazenda, quando estava procurando fotografias antigas para a apresentação." Marina pegou uma das cartas e começou a ler. Depois de algumas linhas, seu rosto empalideceu. "Eduardo, esta amiga da sua avó, Rosa Santos, uma costureira muito talentosa que trabalhava para famílias ricas da região. Segundo as cartas, elas se corresponderam por mais de 20 anos." Marina olhou para Dona Rosa, que havia se aproximado e lia por cima do ombro da filha. Os olhos da mãe estavam arregalados de surpresa. "Mãe, você conhecia Dona Helena Mendonça?" "Conhecia." Dona Rosa sorriu com uma mistura de nostalgia e emoção. "Ela foi minha melhor amiga durante a juventude. Eu costurava vestidos para as filhas dela, bordava enxovais. Passávamos horas conversando sobre sonhos e planos para o futuro." Eduardo e Marina se olharam, compreendendo simultaneamente a magnitude da coincidência ou do destino. "Por isso eu senti que conhecia você desde o primeiro momento", murmurou Eduardo. "Minha avó falava de você com tanto carinho. Dizia que Rosa Santos era a mulher mais íntegra e trabalhadora que havia conhecido." Dona Rosa se aproximou de Eduardo e segurou suas mãos entre as dela.
Seu Eduardo, sua avó Helena me ajudou quando eu... Mas precisei. Quando o pai da Marina morreu, ela me emprestou dinheiro para o funeral e nunca me deixou pagar de volta. Dizia que era um presente de uma amiga para outra. Dona Rosa fez uma pausa, os olhos marejados. Se não fosse por ela, eu e Marina teríamos passado necessidades muito maiores. Eduardo olhou de Dona Rosa para Marina, compreendendo finalmente por que havia se sentido imediatamente conectado àquela mulher corajosa no avião. Não era apenas atração ou admiração profissional, era o reconhecimento inconsciente de uma alma gêmea, alguém que carregava valores e histórias entrelaçados com os seus, de formas que ele nunca poderia ter imaginado. Então é por isso, disse Marina, com voz embargada pela emoção. Não foi coincidência, foi continuidade. A reunião com a Fundação Ford foi um sucesso absoluto. Marina apresentou o projeto de expansão com uma paixão e competência que impressionaram até mesmo Eduardo, que já havia se acostumado com sua habilidade de transformar números e planilhas em narrativas inspiradoras. Quando os representantes da fundação saíram, confirmando o investimento e parabenizando a equipe pela excelência do trabalho apresentado, Marina se encontrou sozinha com Eduardo na varanda da cobertura. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. A cidade fervilhava lá embaixo. Milhões de pessoas perseguindo seus próprios sonhos e enfrentando seus próprios desafios. Marina, disse Eduardo pegando suas mãos, quero te fazer uma proposta. Outra, a mais importante da minha vida. Eduardo ajoelhou-se ali mesmo na varanda, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Quer se casar comigo? O anel era simples, mas elegante. Um solitário que brilhava com a luz dourada do pôr do sol. Marina olhou para Eduardo ajoelhado à sua frente, para sua própria mãe, que observava emocionada através do vidro, para a cidade que se estendia até o horizonte. Eduardo, você tem certeza? Vai ser uma vida complicada, cheia de viagens, projetos desafiadores, pressões. Marina Oliveira, eu me apaixonei por uma mulher que dorme no ombro de estranhos quando está exausta de trabalhar para cuidar de quem ama, que enfrenta socialites e empresários poderosos sem perder a dignidade, que transforma sonhos em realidade com uma determinação que me inspira todos os dias. Eduardo sorriu. Complicado? Prefiro chamar de aventura. Marina o beijou antes mesmo de responder, mas quando finalmente encontrou palavras, elas saíram carregadas de toda a certeza do mundo. Sim, sim para tudo. Para os projetos, para as aventuras, para os desafios. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos verdes que havia aprendido a amar. E principalmente sim para você. 6 meses depois, Eduardo e Marina plantaram juntos uma muda de pau-brasil no centro da propriedade de Vila Esperança, onde a escola técnica agora funcionava em pleno vigor com 200 estudantes matriculados. A cerimônia simples marcava não apenas a inauguração oficial da instituição, mas também o primeiro aniversário de casamento do casal. Marina ajustou a terra ao redor da pequena árvore, sentindo nas mãos a mesma sensação de plantar raízes, que experimentara quando decidiu aceitar o trabalho que mudara sua vida para sempre. O aroma da terra úmida se misturava com o perfume das flores de março, criando a promessa de crescimento e continuidade. "O que você está pensando?" perguntou Eduardo, abraçando-a por trás. "Que há 1 ano eu achava que conhecia minha própria história", respondeu Marina, apoiando-se no peito do marido. Descobri que ela estava apenas começando. Dona Rosa se aproximou, agora completamente recuperada e radiante de felicidade, carregando uma carta que acabara de chegar pelo correio. "Marina, chegou uma resposta do Ministério da Educação. Eles querem implementar o modelo do Instituto Veredas em 50 escolas públicas rurais." Marina riu.
uma mistura de incredulidade e realização. 50 escolas, Eduardo. Vamos impactar a vida de milhares de jovens. Vamos transformar o Brasil, uma escola por vez, concordou Eduardo. Enquanto observavam a pequena muda de pau-brasil que cresceria e se fortaleceria com os anos, Marina soube que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas seu verdadeiro propósito. Algumas histórias começam com finais felizes, e a dela estava apenas no começo de todas as possibilidades infinitas que os esperavam. A brisa suave de março carregava o aroma da terra úmida e das promessas cumpridas, sussurrando segredos de crescimento e esperança para todos que tivessem coragem suficiente para plantar seus sonhos e paciência bastante para vê-los florescer.